Olá, este vídeo é um produto final da disciplina de Comunicação, Cidadania e Direitos Humanos, do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Eu sou Raíza L. Souza e, com produção de Giovanni Scomparem e Israel Vancouver, irei entrevistar hoje, 28 de junho de 2023, Camila Garcia, jornalista e fundadora do Brasil de Fato Ceará. O Brasil de Fato é uma plataforma de mídia alternativa e independente que faz publicações em sites de notícias, rádios e jornais regionais em diversas regiões brasileiras. Neste ano, apesar das dificuldades, o Brasil de Fato está completando 20 anos. Camila irá responder sobre a história do Brasil de Fato Ceará e os desafios e a importância dessa comunicação para o Estado. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria de começar perguntando, você, como jornalista e fundadora do Brasil de Fato Ceará, como se deu a criação do Brasil de Fato Ceará? O Brasil de Fato Ceará é fruto de um esforço de um conjunto de movimentos sociais, dentre eles o MST, alguns sindicatos, o Movimento Brasil Popular, o Levante Popular da Juventude, alguns coletivos que estão dentro de um mesmo campo político, campo político popular democrático, né, que se uniram no esforço de construir a redação do Ceará, porque já existia a redação nacional, e a gente fez uma primeira tentativa em 2016. Na época, a gente produziu alguns materiais, porque tinha uma ideia de fazer um debate na sociedade sobre o que estava significando o golpe na democracia que a presidenta Dilma estava sofrendo naquele momento. E aí, a gente produziu um jornal impresso, e esse jornal impresso foi distribuído no 1º de maio. E aí, mostrando como é que estava a mobilização, né, no Ceará. Me lembro até a capa, que era o Ceará da Democracia. E aí, após o impeachment, a gente tinha a ideia de efetivar a redação. E por questões financeiras não foi possível, né? E aí, esse trabalho ficou lá, né, sonhando. A gente fazia especiais, fazia reportagens com correspondente para Nacional, mas não tinha redação, né? Aí, em 2019, 20, 21, 22, 23... a gente constituiu novamente essa redação num outro formato. Nesse momento, eu não estava. Quem estava era a Monize Ravena e o Francisco Barbosa, que hoje é um dos jornalistas da nossa redação, né? Eu escrevia, contribuía, mas não fazia parte da equipe. E aí, durante a pandemia, um pouco antes da pandemia, eu me aproximei para a Monize, que era a editora naquela época, né? Foi para a Nacional, hoje trabalha na Nacional, e eu fui para São Paulo, morar em São Paulo, e eu assumi a tarefa dela como editora do jornal, né? Então, para nós, é um orgulho, né? A redação é feita também hoje por um conjunto de pessoas que é um trabalho remunerado, mas é um esforço também de militância, de construção da comunicação do povo, na linguagem do povo, que fala para o povo. Então, para mim, tem uma questão do que eu acredito que deve ser o papel da comunicação, né? Esse é um sentimento na construção desse jornal que é diário. Todos os dias a gente batalha para que o jornal exista. Certo. Pegando um pouco um gancho dessa batalha que você mencionou, eu gostaria de saber um pouco quais são os principais desafios enfrentados pelo Brasil de Fato Ceará. Os desafios no Ceará são semelhantes aos nacionais, né? O jornal nacionalmente está completando 20 anos, também foi construído num esforço de movimentação política e organização de movimentos sociais. E aí, as redações nos estados foram também acontecendo na forma que os movimentos tinham um pé no estado. E aí, os desafios, o primeiro é da sustentabilidade, porque a gente vende anúncio, né? E daí vem um pouco da nossa renda, mas a gente também vive de projetos, né? Captando recursos para remunerar a nossa redação.
E aí, assim, agora mesmo a gente está num momento de intersafra, né? Entrando um projeto, saindo outro. Aí a gente sempre fica, assim, preocupado, porque um outro desafio é você manter uma equipe com qualidade, dar condições de trabalho para as trabalhadoras e para os trabalhadores da redação, né? E o outro desafio também é de estar sempre articulando no campo, porque não adianta a Camila ser a editora do jornal. Tem que ter um conselho político, um conselho que ancore os preceitos que o jornal traz, né? Acredita. Certo. Quais são os canais utilizados pelo Brasil de Fato? Como esses canais surgiram? Certo. O Brasil de Fato começou como um jornal impresso, né? Ele começou no Fórum Social Mundial de 2003 e era um jornal impresso semanal, que era distribuído em todo o Brasil. Ao longo do tempo, com as transformações tecnológicas, né, e digitais que a própria comunicação passou a fazer, né, e existir, o jornal se tornou também um portal na internet, que hoje o nosso endereço é o www.brasildefato.com.br. E aí, com a convergência das mídias, foi sendo cada vez mais exercitada a produção de conteúdos convergentes também. Então, tem a rádio agência, tem os VTs de telejornalismo e tudo mais. E hoje a gente está nas redes sociais, os impressos, ele não tem mais um impresso nacional como tinha antigamente, e os estados onde tem redação organizam os seus impressos, né? Alguns como especiais, outros como diário, quinzenal, na verdade quinzenal ou semanal. E aí aqui no Ceará a gente tem o portal, que a gente tem um portal do Ceará, né, Brasil de Fato Ceará, que também é ancorado no Brasil de Fato Nacional, mas que tem o seu link próprio. E aí a gente tem um programa de rádio, então a gente faz a linguagem do rádio, né? E esse programa de rádio chama Notícia Popular, e ele é transmitido nas 5 rádios comunitárias do MST, do Movimento Sem Terra, que é um dos construtores do jornal, né? Dos movimentos que constroem o jornal. E esse programa de rádio, ele é de 40 minutos, né? Ele tem sempre uma entrevista e notícias da semana, né? E aí todo esse conteúdo também vai para o portal. E a gente também tá no YouTube com os VTs que a gente faz de telejornalismo, que também viram conteúdos para o portal. O portal é um grande guarda-chuva que congrega todas as mídias e os locais onde o jornal circula, né? E a depender do tempo, a gente faz os impressos especiais. Por exemplo, a gente quer discutir os juros altos. Por que o Banco Central controla os juros altos na economia brasileira? Aí produz um documento, um impresso, né? Tem um cuidado de pesquisa, de ação de reportagem e tudo mais, seguindo todos os critérios jornalísticos. Imprime aquele material e distribui nos locais onde a população está, né? A ideia é que a gente tenha uma linguagem popular. E no Ceará a gente tem isso, a gente faz o impresso de forma especial, né? A gente fez do dia do 8 de março, do Dia das Mulheres. A gente, por exemplo, a gente tá no rádio e tá no VT de telejornalismo no YouTube e passando na rede TVT, que é uma rede de televisão de São Paulo, sindical de São Paulo, né? E tudo convergindo no portal. Ótimo. Quais você considera os principais feitos do veículo? Porque o Brasil de Fato traz uma comunicação importante para o Estado. O Brasil de Fato é uma mídia progressista, né, que defendeu a democracia durante esses tempos de golpe que a gente viveu com o Bolsonaro. É uma mídia comprometida com dialogar com a sociedade de forma a interpretar os fatos por outros ângulos. Por exemplo, a dar visibilidade aos sujeitos que normalmente não têm vez nos espaços empresariais. Colocar esses sujeitos também como protagonistas dos fatos, né? Não só numa perspectiva identitária ou essencialista, mas como um sujeito da sociedade, como a cara que a sociedade possui, né? E aí a gente tem esse cuidado editorial e eu acho que isso é uma conquista, existiu sempre desde o nascedor do jornal, mas que tem sido amadurecido cada vez mais. Isso é um feito fundamental, eu acho, porque, por exemplo, também na abordagem da cobertura da política internacional, né? A gente tem uma abordagem para além do que acontece na Europa e nos Estados Unidos, né? Temos correspondentes
na América Latina, né, na Venezuela, na Argentina, e mostrando que o Brasil... a gente tem uma relação com redes de imprensa no Oriente Médio também, mostrando que o Brasil e o mundo não é só aqueles espaços onde a gente considera os centros, né? No caso do Brasil, São Paulo, e no caso do mundo, a Europa e os Estados Unidos. Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa é a capilarização, né? O jornal está aqui no Ceará, mas ele no Nordeste está com redação constituída, né? Tá na Bahia, tá no Pernambuco, tá na Paraíba... no Maranhão tem uma correspondente, né? Não é uma redação. E aí a gente tem redação também a gente tem redação em 21 estados, certo? Brasileiros. Então, o que é que isso traz? Uma mídia progressista, né? Feita a partir de orientações dos movimentos sociais, com esse nível de capilaridade, com esse desejo de mostrar ao mundo. Isso também é um diferencial que o Brasil, de fato, possui hoje, né? O nosso público, a partir de pesquisas de audiência, né? É um público, assim, temos públicos em todas as faixas etárias, né? Mas, sobretudo, jovens universitários, acadêmicos, ou juventude trabalhadora. O que é que isso também é uma coisa muito importante, porque muitas vezes as mídias que são reconhecidas como de esquerda, né? Também são muito acessadas por pessoas mais velhas ou necessariamente militantes. E o Brasil, de fato, já tem uma audiência num público que tem muito potencial, que é esse de 28 a 31 anos, se eu não me engano, né? E na juventude, que está na universidade, né? Então, isso também é um feito que eu considero que vem da qualidade dessa produção. Outra coisa, no caso da gente aqui do Ceará, né? Temos muitos parceiros comprometidos com essa visão com a defesa da democracia, com uma visão progressista, com esses sujeitos que não são os centros das notícias das grandes empresas, mas eu acho que aqui a gente tem pouquíssimas experiências que mostrem uma versão mais, assim, que consigam se consolidar, se sustentar, que sejam mais progressistas. E esse é um feito do Brasil, de fato. Só para encerrar, né? Eu acho que é um feito, assim... A gente fez a cobertura agora recente, né? Sobre o júri do Curió, que aconteceu semana passada. O júri dos policiais, de 4 policiais que foram, dos 30 que foram indiciados por cometer a chacina do Curió há 8 anos na Grande Messejana, né? No bairro Curió. E aí... A grande imprensa cobriu, mas o único veículo que esteve lá todos os dias foi a gente. Então, a gente tem algumas histórias e trajetórias de cobertura e feitos que vão construindo um lastro, construindo autoridade, construindo o reconhecimento do nosso público. Certo. Atualmente, como o Brasil, de fato, está se articulando para expandir o veículo? Então, a gente está tentando disputar recursos de anúncios do poder público, porque não sei se vocês sabem, mas assim, todos os veículos de imprensa recebem muitos recursos para fazer a divulgação da sua atuação, né? Então, essa campanha nova do governo do estado, de quem cuida do Ceará, né? Tá passando em todos os veículos, na rádio, no Povo, no Diário. Então, a gente quer disputar esses recursos. E isso é uma forma de fortalecer, de garantir a sustentabilidade do jornal e tudo mais. Outro é formar a nossa redação. É importante sempre estudar. Assim, a gente não para nunca nessa profissão, né? Manter uma redação alinhada com a nossa linha editorial, né? E que tenha vontade de estudar cada vez mais, de fortalecer o aprendizado técnico e também intelectual e político. Acho que assim, tem outros passos também, né? Também é manter os movimentos próximos para dar essa força política, para fazer sentido todo o trabalho que a gente desenvolve. Bom, o Brasil, de fato, trabalha com como que eu posso dizer, com esse lado da população. E existe, hoje em dia, uma grande parte das notícias sendo divulgadas em redes sociais, nas grandes mídias. Então, como o Brasil, de fato, lida com a sua audiência, para fidelizar a sua audiência? Pronto, como fideliza a audiência.
participando de atividades como essa, né, estando na universidade, a gente também tem uma inserção nas redes sociais, cada redação tem as suas redes sociais e tem as redes sociais nacionais, né, então tem um trabalho tem um trabalho também de construção de um designer gráfico atraente, que dialogue com a nossa identidade política, com a nossa prática jornalística. Tem também a tentativa de estar onde o povo está, né? A nossa perna ainda é muito pequena, né? Nossa redação é muito pequena. Mas aqui a gente tem, apesar de pequeno, faz um esforço também de estar próximo dos sujeitos que interessam para a gente. Também estar próximo dos movimentos sociais e dos sindicatos, que é onde os trabalhadores se organizam e representam uma força importante para a gente e para onde a gente quer chegar. E assim, fazendo um bom trabalho, porque eu acho que o bom trabalho, ele registra o fato e a notícia, e aquilo sempre serve de pesquisa. A gente tem pesquisas que mostram que muitos dos nossos leitores vêm de pesquisas feitas no Google por determinado tema, né? E aí, que acabam encontrando um conteúdo diferenciado no nosso material, né? Então, tem diversas estratégias, essas são algumas, né? Como a comunidade pode se envolver e apoiar o trabalho do Brasil de Fato Ceará? Pronto. Primeiro acessando o nosso portal, né, brasildefato.com.br, acompanhando a gente nas redes sociais, né, a gente está em todas as redes, tanto o perfil do Ceará quanto o perfil nacional, enviando sugestões de pauta, né, a gente tem um número de WhatsApp, lá nas nossas notícias, embaixo de cada notícia tem assim, quer fazer parte da nossa lista de transmissão? Clique aqui. E aí você pode clicar, né? Esse é uma forma importante de apoiar. Outra é distribuir. Além de ir lá e consumir, é compartilhar esses conteúdos, né? Também não espalhando fake news, né? Porque hoje um dos grandes problemas que a gente tem no debate da comunicação é o grande volume de notícias falsas que circulam nas redes sociais, né? Então, ter cuidado, ver a fonte, de onde sai essa notícia, também ajuda o trabalho, fortalece o trabalho do Brasil de Fato. E usar o Brasil de Fato como fonte. E somar com a gente na luta pela democratização da comunicação, dos recursos públicos para financiamento da comunicação, no debate sobre educomunicação, né? E sim, se inserindo nesses debates, né? Propagando notícias verdadeiras, acessando as nossas mídias, compartilhando nossos conteúdos e militando pela democratização da comunicação. São as melhores formas de fortalecer o nosso trabalho. É isso, Camila. Obrigada por estar aqui fazendo parte desse trabalho com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Boa sorte aí, que espero vocês nas redações.